Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Tá? Nessa videoaula de hoje falarei sobre o comando execprogback. Tá? Então, o comando execprogback. O execprogback é um comando que permite executar um módulo externo. Né? Se você tem um programa que você está escrevendo um programa, você salva o módulo e aí você quer que esse módulo execute um outro módulo, né? Execute um código que está salvo num outro módulo que você também desenvolveu. Logo, será necessário possuir dois arquivos diferentes. Você terá que ter um arquivo do programa principal e mais um outro arquivo secundário que será executado por ele, que será chamado. Tá? Além disso, o execprog ele faz com que o fluxo de execução do programa retorne para a próxima linha a partir do ponto de chamada. Tá? Exemplificarei isso através de um código simples aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir o tamanho da fonte. Tá? Vamos lá. Reduzir o tamanho da fonte. Mas é o seguinte, vou exemplificar da seguinte maneira. Sem utilizar comandos da linguagem, vou colocar qualquer tipo de texto aqui apenas para exemplificação da situação, tá? Então eu tenho a linha 1 de código, eu tenho a minha linha 2, eu tenho a minha linha 3, certo? Então imagine que esse é o meu programa. Né? Eu tenho um programa aqui, deixa eu aumentar aqui, expandir a área de código. Então se eu clicar nas setas aqui ó, ao lado direito da tela, onde estou com o mouse, posso expandir ou reduzir a minha área de código, tá? Expandirei aqui. A linha 3. Então imagine que eu estou escrevendo o programa 1. Esse aqui é o meu programa 1. Vou colocar assim, ó. Robô 1, né? Programa, não, módulo 1. Módulo 1 fica melhor. Então, módulo 1. Então aqui em cima eu tenho o meu módulo 1. Onde eu escrevi a linha 1, né? A linha 2 e a linha 3 de código. Quando eu chego aqui na minha linha 4, eu quero chamar um segundo módulo que contém outro programa. Então eu colocaria um comando aqui, ó, o execprog. Imagina que eu coloco aqui o execprogback, tá? Então execprogback, o execprogback, mais o nome do arquivo que ele chamará. Então eu vou colocar assim, ele chamará o módulo 2, né? Módulo 2, vou colocar assim, ó, chamará o módulo 2. Opa, aqui, certo? Então quando eu chegar nesse comando aqui, ele vai chamar o meu módulo 2, tá certo? Só que o módulo 2 deve ser um arquivo com a extensão .icp, tá? Vou colocar assim, ó, ICP, é um arquivo com a extensão .icp, tá certo? Bom, logo após a chamada do programa, eu teria a continuação desse meu primeiro módulo aqui. Eu estou no meu primeiro módulo, e esse primeiro módulo executa um segundo módulo, certo? Utilizando o comando execprogback, tá certo? Então, imagine o seguinte, que depois que ele chamar este segundo módulo, eu continuarei a execução do meu programa com a linha 4, né? Vamos colocar aqui, linha 4, depois a linha 5, né? E assim sucessivamente. Depois eu tenho a linha 6, talvez, né? Ok. Imagina o seguinte, então, depois que eu chamo, então, acho que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Está muito grande isso aqui. Vamos lá, vamos diminuir só um pouquinho, tá? Então depois, né, que eu chamo, aqui então eu chego aqui, ó, módulo 1, tá? Executei a linha 1 do programa, linha 2 do programa, linha 3. Chegou no comando execprogback, ele vai executar um segundo módulo que conterá um outro código de programação escrito em linguagem AScripter, certo? E após executar o que está lá neste módulo, o código que está no módulo externo, no módulo 2, ele retornará para este módulo 1, para este programa, e continuará executando as linhas seguintes. Tá? No caso aqui a linha 4, né? E a linha 5, tá certo? Então é isso que faz o programa execprogback. Ele executa um módulo externo e retorna para o módulo chamador. No caso, por isso a palavra back. Aqui, tá certo? Ou seja, ele vai, executa o módulo externo, ele executou o código que ele tinha que executar, ele retorna para o primeiro, que é o módulo que o chamou, tá certo? E continua a execução desse programa, caso existam linhas sucessivas à chamada que foi feita. Então, se após a chamada que foi feita existir mais código a ser executado, ele retornará para cá e continuará executando, desculpe. Tá certo? Então, vamos fazer um programa de fato. Vamos criar um programinha aqui de fato. Fazer o seguinte, ó. Criarei um programa que mostrará uma mensagem, tá? Que é esse programa atual, mostrará uma mensagem assim, ó. Assim, este
é o módulo, este é o módulo 1. Este é o primeiro módulo? Não, este é o módulo 1. Ok, este é o módulo 1, tá certo? Aí, depois deste bloco de comando, em que eu mostro uma mensagem, eu farei uma chamada para o meu segundo módulo, tá certo? exec prog back. Aí eu preciso do nome do segundo módulo, que é um nome de arquivo, na verdade, .icp. .icp, né, que é essa extensão aqui, ó, é a extensão padrão dos arquivos escritos em linguagem iScripter, tá certo? Então eu vou colocar assim que ele chamará o módulo, exatamente o módulo 2, eu colocaria bem assim, tá? Módulo 2.icp, com a extensão ICP. Eu digo para ele que ele chamará esse arquivo, tá certo? Após chamar este arquivo, ele continuará a execução desse meu programa aqui, executando mais uma mensagem depois, que será o seguinte, ó, fim do programa. Pronto. Certo? É isso que ele fará. Fim do, peraí, programa. Tá? Então veja, escrevi um programinha aqui, que tem 3 blocos de comando, né? O primeiro bloco, o segundo bloco e o terceiro bloco. Tá certo? Este terceiro bloco aqui, ó, esse segundo bloco, desculpa, ele faz uma chamada, então, reforçando, né, o que eu falei, ele faz uma chamada externa. Ele chama um módulo externo, ou seja, um outro arquivo de programa que contém também um código escrito em linguagem iScripter. Tá certo? Agora, 2 perguntas fundamentais. Eu tenho o módulo 1 de fato? Eu escrevi o código do meu módulo principal, que é o módulo 1. Eu tenho realmente esse módulo 1? A resposta é, não tenho esse módulo 1. Por quê? Porque eu ainda não salvei esse módulo. Assim como nós salvamos um documento no Word, nós temos que salvar esse projeto aqui, né, no editor de código aqui, para que eu tenha de fato o módulo. Então eu não tenho o primeiro, vamos salvá-lo? Esse é o módulo 1. Vamos salvá-lo então. Vou fazer assim, vou reduzir aqui a área de código. Clico no botão salvar como? Ah, mas aí surge uma outra questão simples. Eu já tenho uma pasta para salvar esse projeto? Não. Então vamos criar a pasta. Vou até a área de trabalho. Vou criar uma pasta aqui, ó, com o nome de projeto teste. Projeto teste. Já tem uma pasta com esse nome no meu computador. Então eu vou salvar com outro nome. Novo projeto. Novo projeto. Olha aqui, ó. Salvei. Certo? Tem uma pasta chamada novo projeto lá no meu canto superior direito da minha área de trabalho. Se eu abrir a pasta, então, ela está vazia. Ok? Vamos retornar aqui ao editor de códigos. Tá? Agora sim eu tenho a pasta para salvar. Então eu vou clicar ali, ó, no botão de lá em cima, no canto superior do meu editor. Eu clico no botão salvar como. Procuro na área de trabalho a pasta que eu acabei de criar, que é novo projeto. Que é novo projeto, encontrei onde está o ponteiro do mouse. Abro a pasta, darei um nome para o meu programa. O meu módulo aqui é o módulo 1. Eu estou falando que eu vou criar um módulo 1 que chamará um módulo 2. Então, módulo 1.icp. É esse cara aqui, ó, tá? É o meu arquivo. Estou salvando esse programa, então, como módulo 1. Salvar. Ele disse que o programa foi salvo. Ok. Temos aqui o módulo 1. Ele está salvo. Certo? Muito bem. Eu já tenho o meu módulo 1. Eu tenho a pasta, desculpa, eu tenho a pasta do projeto. Tenho o módulo 1. Já está salvo, que é este aqui mesmo, onde eu digitei todo esse código aqui. Tá certo? Esse programinha que eu fiz aqui. Né? Esse é o módulo 1. Está tudo aqui dentro. Agora, eu disse então que o meu programa chamará um segundo módulo, executará um módulo externo com o programa execprogback, que é o módulo 2. A pergunta é, a próxima pergunta a ser feita é, eu tenho esse módulo 2? Eu já tenho esse módulo? Tenho esse programa escrito? A resposta é a seguinte, não tenho. Né? Então eu tenho ainda que criar este módulo, porque ele não existe. Então eu teria um erro se eu executar esse programa. Então vamos fazer o seguinte, reduzindo a minha área de código aqui, vamos começar um novo projeto, porque esse aqui já está salvo, e vamos salvar um segundo, vamos escrever um programa no segundo. Né? Clico lá no botão novo, lá em cima, na minha área de trabalho. Tá? Ó, deseja realmente iniciar um novo projeto? Yes. Ok. Detalhe, todos os arquivos de programas escritos em linguagem iScripter precisam ser salvos na mesma pasta de projeto para que esse comando execprogback funcione. Tá certo? Senão não funcionará. Então os 2 módulos que eu estou criando agora, eu gravarei, eu salvarei na mesma pasta. Tá certo? Na mesma pasta de projeto. Bom, o que fará então o meu segundo módulo? Como estamos apenas testando, fazendo testes de funcionalidade, eu só mostrarei mensagens na tela, que é uma forma simples de mostrar, né, que os programas estão funcionando, tá certo? Então vou fazer assim, ó.
Esse meu módulo aqui, segundo, mostrará também uma segunda mensagem, tá? Ele vai colocar ele vai ter a função de mostrar a segunda mensagem, a seguinte mensagem aqui, ó. Olá, né? Olá, só para brincar um pouquinho aqui. Olá, né? Acho que fui chamado. Acho que fui chamado. Certo? Olá, acho que fui chamado. Tá? É só para dizer que o meu módulo 2, só para nós sabermos, né, quando ele será executado, quando ele será chamado. Tá certo? Bom, feito isso, o que, que acontece aqui? Esse módulo tem o quê? Qual é o código que contém esse módulo que eu vou salvar ainda, né, que eu salvarei? Ele só tem essa mensagem, tá? Então, quando ele for chamado pelo meu módulo 1, né, eu criei o módulo 1, quando for chamado pelo módulo 1, esse módulo mostrará esta mensagem e depois o que ele fará? Ele simplesmente retornará a execução, né, o fluxo de execução para o módulo 1 e o módulo 1 continuará sendo executado. Tá certo? Então ele chama, eu executo o módulo 1, ele vem para esse módulo aqui, mostra essa mensagem e retorna para o módulo 1 novamente. Então ele vai e volta, né? Ele vem para cá, mostra a mensagem e volta para o primeiro módulo. É isso que ele faz. Essa é a função do comando execprog back, tá certo? Bom, esse módulo está salvo? Eu salvei o módulo 2? Ainda não. Então eu salvarei. Clicarei aqui no botão salvar como lá em cima, ó, de novo, no meu editor de código, onde está meu mouse. Clique em salvar como. Tá? Observem que ele já abriu na minha pasta de projeto, da área de trabalho. Eu criei lá a pasta novo projeto, né? Onde está o mouse. Salvei o módulo 1 e agora salvarei o módulo 2. Então trocarei só o número do arquivo aqui, ó, módulo2.icp. Né? Veja que eu já dei o nome do arquivo, aqui onde estou com o mouse, e clico em salvar. Tá certo? Muito bem, ele disse que o programa foi salvo. Certo? Tem o módulo 1, módulo 2. Ok, fecharei esse programa e abrirei, na verdade, o módulo 1 novamente. Vamos retornar agora ao módulo 1. Tá certo? Dou um yes aqui, né? Ó, aqui eu tenho os dois módulos que eu acabei de salvar. Tá? Eu abrirei o módulo 1. Esse é o módulo 1 que no qual nós estávamos trabalhando, né? Então, mostrará a mensagem, chamará o módulo 2, que é o que nós acabamos de salvar, de escrever, e depois mostrará uma mensagem de finalização do programa. Tá certo? Se eu for até a pasta de projeto, né, eu procurarei na área de trabalho aqui novamente a minha pasta do projeto. Aqui, ó, eu tenho os dois módulos salvos, então, né? Então, aqui eu tenho o módulo 1, né, e o módulo 2, veja. Né, está aqui, ó. Tá, módulo 1, né, desculpa, módulo 1, né, e módulo 2. Tá? O módulo 1 executará o módulo 2. Eu tenho lá uma chamada que será feita para o módulo 2, ou seja, o módulo 1 executará um módulo externo, que é o módulo 2. Através de quem? Retornando aqui para a área de código, através do comando execprogback. Certo? Então lembre-se de uma coisa, o execprog significa aqui, essa parte do nome do comando, significa que ele vai executar um programa externo. E essa segunda parte, back, faz referência a voltar. Ele vai lá, executa e volta para esse programa aqui. Tá? Então é isso. Tá? Ele executa esse comando aqui, vai lá para este módulo aqui, ó, executa lá aquela mensagem que eu coloquei lá, lá dentro do módulo 2, e depois ele volta para esse programa e continua executando o programa e segue com essa mensagem abaixo aqui. Ó. Ele terminará o programa aqui. Então, então ele começa aqui, vai para lá e volta para cá. Certo? Muito bem. Vamos executar tudo isso para ver o que acontece? Clicarei no botão executar lá em cima, que é onde estou com o mouse, tá? Vamos ver. Bom, ele já mostrou a primeira mensagem, veja. Este é o módulo 1. Agora, quando eu clicar em OK, ele deverá chamar o segundo módulo, que é o módulo 2, e mostrará a mensagem que eu coloquei, que eu escrevi lá dentro daquele módulo, né? Vamos ver então. Clique em OK. Olha, ele deu um erro para mim. Né? Erro. Arquivo de programa ICP indicado no parâmetro de chamada não encontrado. Linha do erro 4. Deseja ir para a linha do erro? Sim. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá. Ele está dizendo para mim que tem um erro nesse comando. Né? Tem um erro aqui, não está achando o nome do arquivo, tá? Que eu coloquei. Então ele está dizendo para mim que esse arquivo aqui não existe. Será que é verdade? Eu acabei de criar. Vamos lá na pasta novamente do projeto e vamos ver. O nome do arquivo está errado. Veja que aqui no nome do arquivo eu coloquei um underline aqui, né? Eu coloquei aqui um underline antes do número 2. Então, retornando aqui o editor de códigos, falta um underline aqui, ó. Falta esse caractere aqui antes do número 2, tá vendo? Então, módulo, underline 2, esse é o nome do arquivo, tá? Então, fiz uma alteração, salvarei a alteração clicando no botão salvar lá em cima, ó, tá? Alterações salvas.
Executaremos o programa novamente, tá? Clico no botão executar lá em cima. Yes. Este é o módulo 1. Ele já mostrou a primeira mensagem. Agora ele tem que chamar o módulo 2. Vamos ver. Clico em OK. Deu certo, veja. Ele mostrou a mensagem que eu coloquei lá no módulo 2. Olha, olá, acho que fui chamado. Ele executou de fato o módulo 2. Agora, quando eu clicar novamente no botão OK aqui dessa mensagem, ele terá que retornar para o módulo 1, né? Ele retornará o fluxo, como eu já expliquei, o fluxo de execução para o módulo 1, e executará a última mensagem lá daquele módulo, né, que diz que o programa será finalizado. Vamos ver se acontece isso. Eu dou um OK e pronto, funcionou, deu certo, olha só. Ele mostra a mensagem aqui, fim do programa. Funcionou perfeitamente, tá bom? Dou um OK e ele finaliza o programa porque não tem mais nada para executar, né, depois desse comando aqui. Ó. Então, depois que ele executa esse bloco de comando aqui, ele não tem mais nada para executar abaixo. É isso, tá? Esse é o comando execprog back. Isso que eu queria mostrar hoje aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, tá legal?